Ezequiel capítulo 29. No 12º dia do 10º mês do 10º ano do exílio, esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vire o rosto contra o faraó, rei do Egito, e profetize contra ele e contra todo o Egito. Diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, estou contra você, faraó, rei do Egito, contra você, grande monstro deitado em meio a seus riachos. Você diz, o Nilo é meu, eu o fiz para mim mesmo. Mas porei anzóis em seu queixo e farei os peixes dos seus regatos se apegarem às suas próprias escamas. Puxarei você para fora dos seus riachos, com todos os peixes grudados em suas escamas. Deixarei você no deserto, você e todos os peixes dos seus regatos. Você cairá em campo aberto e não será recolhido nem sepultado. Darei você como comida aos animais selvagens e às aves do céu. Então todos os que vivem no Egito saberão que eu sou o Senhor. Você tem sido um bordão de junco para a nação de Israel. Quando eles o pegaram com as mãos, você rachou e rasgou os ombros deles, e quando eles se apoiaram em você, você se quebrou, e as costas deles sofreram torção. Portanto, assim diz o soberano Senhor, trarei uma espada contra você e matarei os seus homens e os seus animais. O Egito se tornará um deserto arrasado. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Visto que você disse, o Nilo é meu, eu o fiz, estou contra você e contra os seus regatos, e tornarei o Egito uma desgraça e um deserto arrasado desde Migdol até Sevene, chegando até a fronteira da Etiópia. Nenhum pé de homem ou pata de animal o atravessará, de ninguém morará ali por 40 anos. Farei a terra do Egito arrasada em meio a terras devastadas, e suas cidades estarão arrasadas durante 40 anos entre cidades em ruínas. E espalharei os egípcios entre as nações e os dispersarei entre os povos. Contudo, assim diz o soberano Senhor, ao fim dos 40 anos ajuntarei os egípcios de entre as nações nos quais foram espalhados. Eu os trarei de volta do cativeiro e os farei voltar ao Alto Egito, a terra dos seus antepassados. Ali serão um reino humilde. Será o mais humilde dos reinos, e nunca mais se exaltará sobre as outras nações. Eu o farei tão fraco que nunca mais dominará sobre as nações. O Egito não inspirará mais confiança a Israel, mas será uma lembrança de sua iniquidade por ir atrás dele em busca de ajuda. Então eles saberão que eu sou o soberano Senhor. No dia 1º do 1º mês do 27º ano do exílio, esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, o rei Nabucodonosor, da Babilônia, conduziu o seu exército numa dura campanha contra Tiro, toda a cabeça foi esfregada até não ter ficar cabelo algum e todo o ombro ficou esfolado. Contudo, ele e o seu exército não obtiveram nenhuma recompensa com a campanha que ele conduziu contra Tiro. Por isso, assim diz o soberano Senhor, vou dar o Egito ao rei Nabucodonosor, da Babilônia, e ele levará embora a riqueza dessa nação. Ele saqueará e despojará a terra como pagamento para o seu exército. Eu lhe dei o Egito como recompensa por seus esforços, por aquilo que ele e o seu exército fizeram para mim, palavra do soberano Senhor. Naquele dia farei crescer o poder da nação de Israel, e abrirei a minha boca no meio deles. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 30. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, profetize e diga, assim diz o soberano Senhor, clamem e digam, ai! Aquele dia. Pois o dia está próximo, o dia do Senhor está próximo, será dia de nuvens, uma época de condenação para as nações. A espada virá contra o Egito, e angústia virá sobre a Etiópia. Quando os mortos caírem no Egito, sua riqueza lhe será tirada e os seus alicerces serão despedaçados. A Etiópia e Fute, Lude e toda a Arábia, a Líbia e o povo da terra da aliança cairão pela espada junto com o Egito. Assim diz o Senhor, os aliados do Egito cairão, e a sua orgulhosa força fracassará. Desde Migdol até Sevene eles cairão pela espada, palavra do soberano Senhor. Serão arrasados no meio de terras devastadas, e as suas cidades jazerão no meio de cidades em ruínas. E eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu incendiar o Egito e todos os que o apoiam forem esmagados. Naquele dia de mim partirão mensageiros em navios para assustar o povo da Etiópia, que se sente seguro. A angústia se apoderará deles no dia da condenação do Egito, pois é certo que isso acontecerá. Assim diz o soberano Senhor,
darei fim à população do Egito pelas mãos do rei Nabucodonosor da Babilônia. Ele e o seu exército, a nação mais impiedosa, serão levados para destruir a terra. Eles empunharão a espada contra o Egito e a terra ficará cheia de mortos. Eu secarei os regatos do Nilo e venderei a terra a homens maus, pela mão de estrangeiros deixarei arrasada a terra e tudo o que nela há. Eu, o Senhor, falei. Assim diz o soberano Senhor: destruirei os ídolos e darei fim às imagens que há em Mênfis. Não haverá mais príncipe no Egito, e espalharei medo por toda a terra. Arrasarei o Alto Egito, incendiarei Zoa e infligirei castigo a Tebas. Derramarei a minha ira sobre Pelúsio, a fortaleza do Egito, e acabarei com a população de Tebas. Incendiarei o Egito, Pelúsio se contorcerá de agonia. Tebas será levada pela tempestade, Mênfis estará em constante aflição. Os jovens de Heliópolis e de Bubastis cairão pela espada, e a população das cidades irão para o cativeiro. As trevas imperarão em pleno dia em Tafnis quando eu quebrar o jugo do Egito, ali sua força orgulhosa chegará a um fim. Ficará coberta de nuvens, e os moradores dos seus povoados irão para o cativeiro. Assim eu trarei castigo ao Egito, e todos ali saberão que eu sou o Senhor. No 7º dia do 1º mês do 11º ano, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, quebrei o braço do Faraó, rei do Egito. Não foi enfaixado para sarar nem lhe foi posta uma tala para fortalecê-lo o bastante para poder manejar a espada. Portanto, assim diz o soberano Senhor: estou contra o Faraó, rei do Egito. Quebrarei os seus 2 braços, o bom e o que já foi quebrado, e farei a espada cair da sua mão. Dispersarei os egípcios entre as nações e os espalharei entre os povos. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia e porei a minha espada nas mãos dele, mas quebrarei os braços do Faraó, e este gemerá diante dele como um homem mortalmente ferido. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia, mas os braços do Faraó penderão sem firmeza. Quando eu puser minha espada na mão do rei da Babilônia e ele a brandir contra o Egito, eles saberão que eu sou o Senhor. Eu dispersarei os egípcios no meio das nações e os espalharei entre os povos. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 31. No dia 1º do 3º mês do 11º ano, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, diga ao Faraó, rei do Egito, e ao seu povo: quem é comparável a você em majestade? Considere a Síria, outrora um cedro no Líbano, com belos galhos que faziam sombra à floresta, era alto, seu topo ficava acima da espessa folhagem. As águas o nutriam, correntes profundas o faziam crescer a grande altura, seus riachos fluíam de onde ele estava para todas as árvores do campo. Erguia-se mais alto que todas as árvores do campo, seus ramos cresceram e seus galhos ficaram maiores, espalhando-se, graças à fartura de água. Todas as aves do céu se aninhavam em seus ramos, todos os animais do campo davam à luz debaixo dos seus galhos, todas as grandes nações viviam à sua sombra. Era de uma beleza majestosa, com seus ramos que tanto se espalhavam, pois as suas raízes desciam até as muitas águas. Os cedros do jardim de Deus não eram rivais para ele, nem os pinheiros conseguiam igualar-se aos seus ramos, nem os plátanos podiam comparar-se com os seus galhos, nenhuma árvore do jardim de Deus podia equiparar-se à sua beleza. Eu o fiz belo com rica ramagem, a inveja de todas as árvores do Éden, do jardim de Deus. Portanto, assim diz o soberano Senhor: como ele se ergueu e se tornou tão alto, alçando seu topo acima da folhagem espessa, e como ficou orgulhoso da sua altura, eu o entreguei ao governante das nações para que este o tratasse de acordo com a sua maldade. Eu o rejeitei, e a mais impiedosa das nações estrangeiras o derrubou e o deixou. Seus ramos caíram sobre os montes e em todos os vales, seus galhos jaziam quebrados em todas as ravinas da terra. Todas as nações da terra saíram de sua sombra e o abandonaram. Todas as aves do céu se instalaram na árvore caída, e todos os animais do campo se abrigaram em seus galhos. Por isso nenhuma outra árvore junto às águas chegará a erguer-se orgulhosamente tão alto, alçando seu topo acima da folhagem espessa. Nenhuma outra árvore igualmente bem regada chegará a essa altura, estão todas destinadas à morte, e irão para baixo da terra, entre os homens mortais, com os que descem a cova. Assim diz o soberano Senhor: no dia em que ele foi baixado à sepultura, fiz o abismo encher-se de pranto por ele,
estanquei os seus riachos, e a sua fartura de água foi retida. Por causa dele eu vesti o Líbano de trevas, e todas as árvores do campo secaram-se completamente. Fiz as nações tremerem ao som da sua queda, quando o fiz descer à sepultura junto com os que descem à cova. Então todas as árvores do Éden, as mais belas e melhores do Líbano, todas as árvores bem regadas, consolavam-se embaixo da terra. Todos os que viviam à sombra dele, seus aliados entre as nações, também haviam descido com ele à sepultura, juntando-se aos que foram mortos pela espada. Qual das árvores do Éden pode comparar-se a você em esplendor e majestade? No entanto, você também será derrubado e irá para baixo da terra, junto com as árvores do Éden, você jazerá entre os incircuncisos, com os que foram mortos pela espada. Aí estão o Faraó e todo o seu grande povo, palavra do soberano Senhor. Ezequiel capítulo 32. No dia 1º do 12º mês do 12º ano, esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, entoe um lamento a respeito do Faraó, rei do Egito, e diga a ele: você é como um leão entre as nações, como um monstro nos mares, contorcendo-se em seus riachos, agitando e enlameando as suas águas com os pés. Assim diz o soberano Senhor: com uma imensa multidão de povos lançarei sobre você a minha rede, e eles o puxarão para cima em minha rede. Atirarei você na terra e o lançarei no campo. Deixarei que todas as aves do céu se abriguem em você e os animais de toda a terra hão de empanturrar-se de você. Estenderei a sua carne sobre os montes e encherei os vales com os seus restos. Encharcarei a terra com o sangue que sair de você por todo o caminho, até os montes, e os vales ficarão cheias da sua carne. Quando eu extinguir, cobrirei o céu e escurecerei as suas estrelas, cobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não dará a sua luz. Todas as estrelas que brilham nos céus, eu as escurecerei sobre você, e trarei escuridão sobre a sua terra, palavra do soberano Senhor. Perturbarei os corações de muitos povos quando eu provocar a sua destruição entre as nações, em terras que você não conheceu. Farei que muitos povos fiquem chocados ao vê-lo, e que os seus reis fiquem arrepiados de horror por sua causa, quando eu brandir a minha espada diante deles. No dia da sua queda todos eles tremerão de medo a todo instante por suas vidas. Porque assim diz o soberano Senhor: a espada do rei da Babilônia virá contra você. Farei multidões do seu povo cair pela espada de poderosos, da mais impiedosa das nações. Eles destruirão o orgulho do Egito, e toda a sua população será vencida. Destruirei todo o seu rebanho, junto às muitas águas, as quais não serão mais agitadas pelo pé do homem nem serão enlameadas pelos cascos do gado. Então deixarei que as suas águas se assentem e farei os seus riachos fluírem como azeite, palavra do soberano Senhor. Quando eu arrasar o Egito e arrancar da terra tudo o que nela existe, quando eu abater todos os que ali moram, então eles saberão que eu sou o Senhor. Esse é o lamento que entoarão por causa dele. As filhas das nações o entoarão, por causa do Egito e de todas as suas multidões de povo, elas o entoarão, palavra do soberano Senhor. No 15º dia do mês do 12º ano, esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, lamente pelas multidões do Egito e faça descer para baixo da terra tanto elas como as filhas das nações poderosas, junto com aqueles que descem a cova. Diga-lhe: acaso você merece mais favores do que os outros? Desça e deite-se com os incircuncisos. Eles cairão entre os que foram mortos pela espada. A espada está preparada, sejam eles arrastados junto com toda a multidão do seu povo. De dentro da sepultura os poderosos líderes dirão ao Egito e aos seus aliados: eles desceram e jazem com os incircuncisos, com os que foram mortos à espada. A Assíria está ali com todo o seu exército, está cercada pelos túmulos de todos os seus mortos, de todos os que caíram pela espada. Seus túmulos estão nas profundezas, e o seu exército jaz ao redor de seu túmulo. Todos os que haviam espalhado pavor na terra dos viventes estão mortos, caídos pela espada. Elão está ali, com toda a sua população ao redor de seu túmulo. Todos eles estão mortos, caídos pela espada. Todos os que haviam espalhado pavor na terra dos viventes desceram incircuncisos para baixo da terra. Carregam sua vergonha com os que descem à cova. Uma cama está preparada para ele entre os mortos, com todas as suas hordas em torno de seu túmulo. Todos eles são incircuncisos, mortos pela espada.
Porque o seu terror havia se espalhado na terra dos viventes, eles carregam sua desonra com aqueles que descem à cova, jazem entre os mortos. Meseque e Tubal estão ali, com toda a sua população ao redor de seus túmulos. Todos eles são incircuncisos, mortos à espada porque espalharam o seu terror na terra dos viventes. Acaso não jazem com os outros guerreiros incircuncisos que caíram, que desceram à sepultura com suas armas de guerra, cujas espadas foram postas debaixo de suas cabeças? O castigo de suas iniquidades está sobre seus ossos, embora o pavor causado por esses guerreiros tenha percorrido a terra dos viventes. Você também, ó Faraó, será abatido e jazerá entre os incircuncisos, com os que foram mortos à espada. Edom está ali, seus reis e todos os seus príncipes, a despeito de seu poder, jazem com os que foram mortos à espada. Jazem com os incircuncisos, com aqueles que descem à cova. Todos os príncipes do norte e todos os sidonios estão ali, que eles desceram com os mortos cobertos de vergonha, apesar do pavor provocado pelo poder que tinham. Eles jazem incircuncisos com os que foram mortos à espada e carregam sua desonra com aqueles que descem à cova. O Faraó, ele e todo o seu exército, os verá e será consolado da perda de todo o seu povo que foi morto à espada, palavra do soberano Senhor. Embora eu o tenha feito espalhar pavor na terra dos viventes, o Faraó e todo o seu povo jazerão entre os incircuncisos, com os que foram mortos pela espada, palavra do soberano Senhor.